ao Galinha de Angola, esse espaço generoso, empático, seguro que a gente está construindo aqui para falar de emoções e comportamentos através do poder do simples das histórias infantis. E para conversar com a gente hoje, a gente está recebendo a escritora Jacida Fagundes para contar Pinta uma História para Mim, seu mais novo livro que vai estrear em breve na Feira do Livro de Gramado. Vem com a gente! Olá, eu estou aqui a convite para participar do projeto Galinha de Angola. Me apresento, sou Jacira Fagundes, escritora, ministro oficina literária também, não de literatura infantil, mas tenho vários livros de literatura infantil, acho que a maioria deve ser uns 8, não sei dizer bem ao certo agora quantos, e alguns livros que eu vou mostrar, falando um pouco antes do meu processo para escrever livros de literatura infantil, que é o que interessa agora neste projeto. Os livros de literatura infantil, quando eu vou escrever, eu busco quem? Eu quero falar com aquela criança. Então são duas as crianças. É a minha criança, aquela criança que eu fui um dia, e que eu tinha as minhas curiosidades, eu tinha as minhas perguntas, muitas delas às vezes sem resposta pelo adulto. Hoje parece que os adultos estão mais cientes que as crianças perguntam e querem resposta, então também eu tenho que falar para esta criança. Então, os meus livros infantis, os juvenis, idem, é para falar com os adolescentes e falar com as crianças. Então, não entra, geralmente não entra adulto nas minhas histórias. Ou se entra, ele é bem apagado. A história, quem faz a história, quem narra a história, quem vive a história e resolve os seus grilos são as próprias crianças e os seus próprios adolescentes. Bom, então o meu processo é esse. Geralmente eu parto de alguma coisa especial que me chama atenção, de dois níveis. Ou é porque é um sentimento, é um posicionamento da sociedade, sabe, que me chama atenção, que aquilo ali está preso, eu tenho que falar sobre isso, então a minha história vai envolver isso aí, ou é algum fato real que aconteceu. Como hoje eu vou mostrar então alguns livros, mas principalmente eu quero trazer o livro que eu quero conversar com vocês dentro deste projeto da Galinha de Angola. Pinta uma História para Mim. Não é o livro ainda. Não é o livro, porque o livro ainda está na editora, ainda não me chegou. Eu já estou programada para conversar com alunos na biblioteca da Ciro Martins, de Gramado, na Feira do Livro. Dia 8, eu estarei lá trabalhando numa atividade que eu dei o nome de Quem Quer Ser um Ilustrador, plagiando o programa do Hulk, Quem Quer Ser um Milionário. Então, a atividade chama-se Quem Quer Ser um Ilustrador. Por que quem quer ser um ilustrador? Porque a Vitória, ela está saindo de um acidente, ela está saindo do hospital. Ela sofreu um acidente. Eu vou ler esse final aqui, atrás, na contracapa. Vitória está saindo do hospital e voltando para casa depois de grave acidente. A recuperação vai exigir muita paciência da parte dela e muita ajuda do pai Theo e da vizinha que ela chama de tia Cora. Será que Vitória terá ânimo para encarar as dificuldades e as perdas sofridas? Você pode ajudá-la? Então, daí por quê? Você quer ser um ilustrador? Porque o livro, ele vem assim. Isso aqui é só uma cópia, né? O livro, ele não tem a ilustração, ele tem o espaço para que o leitor, criança ou adulto, que tem muitos adultos que gostam de história infantil, criança ou adulto, ali vá lendo a história e vá pintando a história para a Vitória. Eu conheci duas Vitórias, todas duas em escola. Uma já faz bastante tempo, no interior, numa das visitas à escola, participando também de Feira do Livro, eu encontrei essa Vitória.
uma criança com sérias dificuldades. Tantas dificuldades que ela ficava na escola, de manhã até a fim da tarde, quando alguma professora levava para casa. Então, era uma criança que passava por dificuldades. E tinha um olhar triste aquela Vitória. E eu prometi para ela, porque ela não saía de perto de mim, e eu prometi para ela que eu ia escrever um livro em que a personagem teria o nome dela, e ela seria uma das homenageadas. Mais tarde, não faz muito tempo, eu conheci uma outra Vitória, uma menina incrível, já adolescente, minha amiga do Facebook, inclusive, em que essa Vitória, sim, ela vem, está sempre perto, né? E a gente se comunica bastante. Então, também, quando eu encontrei essa Vitória, também numa escola, em visita à escola, eu disse para ela, Vitória, eu já tenho uma outra Vitória, que eu prometi escrever um livro. E agora tu estás. Então, neste livro, Pinta uma História para Mim, a personagem se chama Vitória, em homenagem a essas duas Vitórias que eu encontrei na minha vida. Bom, gente, o meu processo de escrever esse livro, que é o processo geralmente como eu escrevo para crianças dos outros livros, ou é porque existe um fato real que aconteceu antes, e aquele fato que aconteceu fica assim, ó, morando comigo, me puxando assim, sabe? A lembrança, e um dia eu não escrevo aquele fato, mas eu pego aquilo ali para que aquilo seja uma história. Foi o que aconteceu com este livro aqui, A Cadeira Contadeira. Eu participei de uma exposição que era para expor cadeiras velhas e inventar alguma coisa em cima daquelas cadeiras. E a minha cadeira eu juntei livros e livros e livros ali em cima da cadeira, tinha páginas de livros amarradas nos pés das cadeiras, né? E tinha no espaldar. E um dia, passado muito tempo, eu disse, bom, agora eu vou escrever a história daquela cadeira. E aquela cadeira, que era uma cadeira contadeira de livros, contadora de livros, eu passou a ser a cadeira contadeira, aqui nessa história. E assim, outros meus livros, sempre acontece isso. Bom, Pinta uma História para Mim, então eu já falei. Duas Vitórias, é para elas a história, né? E a Vitória, o que acontece? O que eu mostro nesse livro, que eu quero trazer, é uma história de resiliência. É uma menina que sai do hospital depois desse acidente grave. O pai é pedreiro, o pai trabalha o dia inteiro, não pode ficar com ela o dia inteiro para cuidar dela. A mãe não está mais junto, porque os pais são separados. A mãe mora do outro lado da cidade. E ela conta com quem que ela conta durante essa recuperação, em que ela tem que estar em cima de uma cama, porque ela está com assim, essas pernas estão aí dentro de alguma coisa que ela chama de, parece assim que está presa ali dentro. Na verdade não é, ela está um pouco engessada ainda, acho que tem gesso. Eu não afirmo muito do que se trata, né? Até porque eu não quero entrar na área médica, né? E fazer algum erro dentro da área médica. Bom, então ela diz que parece uma coisa que a oprime, e ela então só quer estar deitada na cama. E ela não pode nem passar o dia deitada na cama, ela tem que testar, ela tem que tentar levantar, sentar na cadeira, né, se erguer um pouco, sentar na cadeira de rodas, depois ela vai ter que experimentar a muleta, e ela não quer nada disso. Ela passa o dia deitada olhando para a TV. E já está cansada daquilo. E quando ela chegou, como o pai é pintor de parede, né, pedreiro, pintor de parede, o pai pintou o quarto dela, e o quarto dela está bonito com duas cores pintadas. E ela gostou muito daquilo, só que da onde ela está deitada, ela só vê uma porta. E aquela porta aberta dá para a vizinha, dá para uma areazinha pequena, que do outro lado mora a vizinha. A vizinha conhece desde criança, é muito amiga deles. Então, a família da Vitória, como é que é constituída? É uma família constituída por um pai que passa o dia inteiro, né, trabalhando
trabalhando com pintura em parede, né? Nas obras, e sai de manhã e só volta quase noite. E a vizinha, que mora do outro lado, tem um muro que divide com uma cobertura de zinco, e aquele muro tá feio, aquele muro tá sujo, tá todo cinza, né? E a Vitória é a única visão que ela tem. E aí ela pensa em que o pai pode pintar uma história naquele muro. Pintar histórias, né, no muro. Claro que o pai não sabe pintar história. O pai é pintor de parede. O pai é pintor de peças nas obras que ele trabalha. Mas tem a vizinha. A vizinha alcança comida, a vizinha ela subia e a vizinha volta e meia tá ali chega ali no muro para conversar com ela. E essa é a família, é a tia Cora, o pai e ela, que ela conta. Claro, e outra coisa também que eu quero deixar ali bem é que não é porque as pessoas estão separadas, pai e mãe estão separados, que não pode se encontrar numa harmonia. Pode. A mãe já está casada com outro homem, tem um bebê, tem um menino, um bebezinho, o irmãozinho dela, Tom, e todos os domingos o pai a leva para visitar o irmãozinho, e ela passa o domingo lá com o irmãozinho. O pai vai lá, entrega para a mãe, né? Só que a mãe não pode vir cuidar dela. E a Vitória passa ali. E aí a história é exatamente esta, me ajudem a pintar uma história. E aos poucos vão pintando essa história. O pai com um pouco de tinta, a vizinha ajuda fazendo colagem com as revistas que eram de um filho que já nem mora mais com ela, né? E eles vão pintando e criam assim um mural, como também é uma forma também de dizer, de se olhar para os muros na cidade pintados, né? E vários muros estão sendo pintados, não pilchados. Grafiteiros estão fazendo obras que não precisa ir só nos museus. Justamente para aquele público, para aquele povo que nunca vai entrar no museu, mas que pode olhar um muro todo pintado, todo bonito, né? Então, eu me apaixono por essas coisas que estão ali. Então, gente, eu fico muito agradecida por ter comparecido, né? Participado do Galinha de Angola. O livro está aqui, vai estar agora no dia 23, eu vou estar lançando, vai ser um lançamento online, né, pela editora Palavreado, e no dia 8 de outubro eu vou estar trabalhando com esse livro lá em Gramado, na Feira do Livro do Gramado. Só para terminar, eu vou ler aqui o finalzinho do livro, da história, que a Vitória escreve que a cachorrinha morreu. Ela do acidente, ela se machucou bastante, ficou uma semana hospitalizada e a cachorrinha morreu, né? Então ela termina, depois que fase toda, o muro tá todo pintado, tá bonito, cheio de histórias, ela levanta e conta essa história. Era uma vez uma cachorrinha muito esperta, brincalhona. Ela queria conhecer o mundo e brincar com muitas crianças e muitos animais. Mas o mundinho dela era muito pequeno. Então, um dia ela deu tchau para o cantinho da casa onde ela morava e foi subindo a rua e encontrou um caminho que tinha muitas histórias. E saiu andando e passou a viajar a cada dia por uma nova história dentro de livros imensos que quase não cabiam no tamanho do mundo. E viveu feliz para sempre. Eu agradeço essa participação e estou às ordens para novos empreendimentos. Muito obrigada, um abraço. Voltamos! E aí, gostou da história? Eu confesso que me deu aquele quentinho no coração e eu fiquei curiosíssima para conhecer os pormenores dessa história aí do Pinta uma História para mim. Falar de resiliência sempre eu acho uma coisa bem delicada, assim, porque eu como terapeuta eu gosto muito de brincar com sinônimos, porque eu acredito que às vezes algumas palavras elas trazem gatilhos pra gente e esses gatilhos às vezes geram um certo desconforto.
É como se a gente falasse, sei lá, por exemplo, a palavra dinheiro, né? Para algumas pessoas vai gerar sentimentos bons, emoções boas, para outras nem tanto assim, né? Então, em vez de resiliência, eu prefiro recomeçar, reconstruir, se abrir para o novo, né? Porque quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, a gente está se possibilitando viver uma nova história, ter um novo começo, né? A recomeçar. E sempre que a gente se recomeça, a gente abre mão do óbvio. E daí a gente vai escolher outras ferramentas, né, ou até as mesmas, mas a gente vai olhar aquilo de forma diferente. A gente vai ver as cores mais intensas, a gente vai sentir mais a brisa do vento no rosto, a chuva, o cheirinho da chuva, né? Na grama molhada, as coisas vão se intensificar, mas tudo depende do olhar que a gente está dando, e tudo vai depender do quanto a gente está se possibilitando reconstruir, fluir, né? A viver esse novo começo. E a vida é feita disso, de recomeços, né? Nunca tem um fim, é sempre um recomeçar, né? Nunca essa porta completamente se fecha, ela se abre para outras situações, né? Para outras histórias, né? E é isso, não tenho muito o que complementar, não. A própria história da Jacida já fala por si, a história de vida dela, o jeito como ela conta suas histórias e o jeito como ela nos entrega esses lindos presentes. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou do vídeo, compartilha, manda para os amigos, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa suas sugestões e, se puder, vai lá prestigiar a Jacida na Feira do Livro, que eu acredito que vai ser um belíssimo evento.